Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é mais um temas e reflexões, mas eu quis fazer uma coisa mais performática porque hoje é a noite de Halloween. Não é uma festa que a gente comemora aqui no Brasil, né? Infelizmente, eu acho, porque eu acho muito bacana, mas é uma oportunidade para tratar de um tema que é bem interessante na realidade, né? E um tema que eu já tratei numa palestra que eu fiz no ano passado, no final do ano passado, tá aqui disponível no meu canal, completa, chama-se Era Uma Vez o Homo Sapiens, em que eu trato da história, da análise da literatura à luz da psicologia evolucionista. E um dos aspectos, um ponto dessa palestra, eu falo justamente daquilo que eu vou comentar nesse vídeo aqui, certo? Que diz respeito aos monstros, às criaturas da literatura de horror e o que elas representam no sentido da nossa natureza, certo? Assim, durante muito tempo, a ideia de que a psicologia iria analisar os romances, as histórias, os livros e tal, ficava muito naquela ideia da psicanálise. Então você ia ver Complexo de Édipo, você ia ver Id, não sei o que lá, aqueles negócios lá de psicanálise, né? Mas na realidade não, assim, sim, ficou durante um grande período da história, mas desde a década de 90, na realidade, começou-se a estudar, a enxergar nas obras, nas produções literárias, uma grande fonte para estudar a natureza humana. Ok? E um dos principais pesquisadores nessa área é o Joseph Carroll, tá? Ele começou lá no início da década de 90, hoje em dia ele é um grande cientista, extremamente reconhecido, tá? E ele analisou ele inaugurou na realidade a nova linha de investigação, podemos dizer assim, da psicologia evolucionista, que alguns chamam de literatura darwiniana, ou literatura darwinista, ou até literatura evolucionista, que é analisar as produções literárias dentro da lógica da psicologia evolucionista, no sentido de que o que aqueles personagens, aqueles conflitos que o autor colocou na obra retratam com relação à natureza humana, certo? Então tem até uma obra bastante interessante para vocês, se tiverem curiosidade, tem só um livro em português traduzido, né? Porque não é em português, né? Mas chama-se Os Ovages de Madame Bovary, certo? É do David Barash. Você pode pegar esse livro, eu me apaixonei quando eu li esse livro aí. Eu li, na realidade, eu estava numa viagem, eu achei na livraria porque estava em falta, não foi aqui na minha cidade, daí eu comprei o livro e li e me encantei, tá? Tanto é que quis fazer uma palestra sobre esse tema. Mas o que ele vai trazer ali? Ele vai analisar tanto desde as peças de Shakespeare, aliás, desde das histórias da Grécia, da mitologia e tal, e o que aqueles conflitos que apresentavam ali dizem respeito sobre a natureza humana. Porque foi um ser humano que escreveu. Se foi um ser humano que escreveu, né, ele conseguiu de alguma forma retratar ali naquela história alguns dos conflitos que em teoria seriam universais, porque até são obras universais, então quer dizer que as pessoas se identificam com as obras de Shakespeare, se identificam com os mitos gregos, tanto aqui, quanto no Japão, quanto na China, quanto nos países africanos, em qualquer lugar do mundo as pessoas se encantam por essas histórias porque elas retratam de alguma forma, ainda que com personagens que sejam britânicos ou, enfim, norte-americanos ou mexicanos e tal, mas o conflito que aqueles personagens tratam, a representação daqueles personagens de alguma forma é universal, e por isso acabaram se tornando grandes clássicos da literatura, e por isso algumas obras não conseguem se tornar clássicos da literatura, porque elas não conseguem abordar, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla essas características universais humanas, ok? Então, isso é um assunto muito bacana, eu tenho meu vídeo lá na palestra sobre isso aí, mas eu quero falar hoje sobre os monstros, certo? E especificamente sobre o vampiro e o lobisomem, tá? História, se você for pegar, durante a adolescência eu estudei muito, porque eu gostava das histórias de vampiro e tal, então eu comprei tem aquele livro, Enciclopédia dos Mortos-Vivos, cara, eu tenho aquele livro ali, então eu pegava e estudava como é que os mitos do vampiro se disseminaram em todo mundo, na realidade, né?
Então a ideia de Conde Drácula com fraque e capa, né? Na realidade é uma consequência de milhares de anos de histórias envolvendo criaturas que se apossavam de alguma forma da outra, certo? E sugavam a energia vital e alguma coisa do tipo, né? Até chegar no sangue, propriamente dito. Então, na realidade, esse conceito do vampiro, né? Ele é muito antigo. Ele é muito antigo e diversas culturas ao redor do mundo, culturas até que não tem ligação entre elas, vamos dizer assim, não, naquele momento específico, hoje em dia está tudo ligado, mas naquele momento específico não tinham ligação, mas elas criavam de forma independente mitos que de alguma forma tratavam sobre uma criatura sobrenatural que se apossava, né, igual eu falei, das pessoas e de uma certa forma ia matando elas aos poucos, ok? Na realidade tem um autor que ele está começando a carreira dele, vamos dizer assim, né? Ele começou lá numa revista bem porquinha, né? Começou a desenvolver a teoria dele, especificamente ele meio que pegou a lógica da literatura darwiniana e foi aplicar aos monstros, às literaturas de terror, ok? E é Matthias Classen o nome dele, eu vou colocar aqui nas referências os trabalhos dele. Então ele está começando a ganhar destaque, ele já está começando a publicar em revistas grandes de psicologia. Talvez, não sei se vai chegar a ser um Joseph Campbell da vida, mas provavelmente vai ser um cara bastante interessante no futuro. Então o que ele coloca, né? Ele faz a argumentação no seguinte sentido, de que o vampiro, na realidade, né, o mito do vampiro, as histórias envolvendo o vampiro, né, de todas as culturas ao redor do mundo, na realidade elas traduzem, elas expressam, né, um tipo de medo que é muito importante a gente ter, certo? Que é o medo da contaminação. Todas as histórias de vampiro têm a ver com contaminação. Tem a ver com algum tipo de assédio, seja através de sonhos. Aí tem várias histórias, né, que vão coisa, né? Mas é sempre assim, a pessoa vai sendo vampirizada, ok? E ela vai morrendo aos poucos, vai debilitando aos poucos. E vão aparecer sinais físicos bastante claros disso, entre eles a anemia. Ok? Então, esse medo que as pessoas procuravam induzir nas outras com relação ao vampiro, na realidade é um medo que é benéfico para a nossa sobrevivência, principalmente num tempo que não existia medicina desenvolvida. Então, se você, né, contraísse uma doença, você provavelmente ia morrer, né? Então, era um medo para as pessoas se precaverem, né, para as pessoas evitarem se contaminar de alguma forma, porque aquilo podia ser potencialmente perigoso e até letal, certo? Então o mito do vampiro, as histórias de vampiro, na realidade elas traduzem esse medo que é universal no ser humano, que é o medo da contaminação. Ok? Inclusive eu estou preparando um trabalho acadêmico mesmo, sobre esse aspecto. Por quê? Porque a questão do alho, né? Existem muitas evidências mostrando que o alho é um dos temperos mais potentes contra agentes, contra micróbios, contra agentes patógenos no geral. Certo? E muitas culturas trazem o mito do vampiro e consideram que o alho seria um antídoto contra o vampiro, né? E na realidade o alho tem potencial para eliminar ou para frear ou para enfim, tá? Frear, né, o desenvolvimento das doenças. Então faz muito sentido também, atrelado ao mito do vampiro, vir esse remédio, essa fórmula mágica que seria o uso do alho, ainda que com ideias sobrenaturais, mas quando a gente vai ver pela natureza mesmo, faz sentido. Certo? Então estou preparando até um trabalho para isso, nesse sentido, mostrando a correlação com o alho e tal. Um trabalho simples, né? Mas vou ver o que. Se eu conseguir publicar ele, eu vou divulgar aqui no canal. Ok? Então vampiros, as histórias sobre vampiros em geral, elas tratam sobre o medo da contaminação. E por isso é adaptativo, e por isso se alastrou por todo mundo, e por isso até hoje rende histórias. Certo? Algumas
extremamente interessantes, outras menos interessantes, outras tipo Crepúsculo, certo? Então tem essa questão que vai variar, né? Mas enfim, os vampiros eles tomam conta do imaginário das pessoas, tá? Porque é importante a gente prestar atenção, é importante a gente se precaver contra a contaminação. Ok? E vamos falar do lobisomem então agora, lobisomem, certo? Da mesma forma como os vampiros, o mito do lobisomem ele existe em todas as culturas ao redor do mundo, certo? Só que a criatura em que o ser humano vai se transformar em determinado momento é diferente. Ok? Então, por exemplo, tem culturas em que não é lobisomem, é o homem leopardo. Tem culturas que não é lobisomem também, não é o homem lobo, é um homem jacaré. Então tem vários tipos de características de transformações, mas que em si elas representam uma coisa em comum. Certo? Que é o medo de uma ameaça real. E uma ameaça que tenha relação com o animal potencialmente mais perigoso daquela região. Então se você vai pegar em muitos lugares da Europa, tá? Enfim, né? Você vai ver que o lobo ele realmente é uma ameaça em potencial. Por isso que esse mito do lobisomem ele se desenvolveu muito nessa região. Certo? Outras regiões onde os crocodilos são animais bastante perigosos, o mito está no crocodilo. Outras quando o leopardo, outras quando o leão, outras contra outro animal é extremamente perigoso, ele é naquele lá que ele vai se desenvolver. Então, diferente do vampiro, que tem a ver com uma contaminação, com algo que seria até sobrenatural, porque naquele tempo a gente não conhecia como é que acontecia a contaminação, né? Não se visualizava, não se identificava que existiam vírus, bactérias, fungos e tal, né? A pessoa simplesmente adoecia, né? Então era atribuído isso a uma causa sobrenatural, muito provavelmente a um vampiro. Mas o lobisomem não, o lobisomem é uma coisa mais concreta, é um tipo de animal que realmente seria potencialmente perigoso e que por isso deveria ser evitado a todo custo. Certo? Tem até algumas hipóteses levantadas, né? Porque a forma de vencer algum animal desse tipo, né? Geralmente é muito específica. Então é uma bala de prata, aí o outro é uma bala de prata que tem que ser forjada com uma cruz derretida. Então a coisa já vai ficando cada vez pior. Por que vai desestimulando a pessoa a enfrentar o animal? Justamente porque ele é perigoso. Certo? Então a ideia é que você, diante daquele animal, não tente enfrentá-lo, fuja. Fuja para bem longe, não volte nunca mais, certo? Então esse tipo de ideia, de mecanismo que vem se desenvolvendo, né, ao longo de todas essas histórias e está aí até hoje, certo? Então também é um mito que atrai as pessoas e vai continuar atraindo muito provavelmente para sempre, tá? Porque é uma coisa realmente forjada nos confins da nossa história, da nossa trajetória evolutiva, enfim. Mas então realmente, então a diferença é que o vampiro ele está associado ao medo da contaminação, enquanto que o lobisomem está associado ao medo ao medo de um animal realmente perigoso daquela região, a um medo mais concreto, uma coisa mais específica e que por isso principalmente as crianças, né? Essas histórias são muito narradas para crianças e tal, elas precisam ser instruídas a fugir ou a evitar esse tipo de animal, certo? E é claro que quando você cria uma fantasia em cima daquilo ali, aquilo parece ficar até mais perigoso, certo? Logo as pessoas vão ter um receio muito maior de se aproximar e evitar daí consequentemente o risco, certo, do contato. Então era isso. Tem outros também, dá pra falar um pouco também sobre fantasma, sobre zumbi, mas aí é um pouco mais específico, um pouco mais diferenciado. Mas eu tô colocando aqui embaixo algumas referências para vocês também poderem conferir, principalmente do Matthias Clancy, que é o cara que está desenvolvendo essa teoria de explicar os monstros à luz da natureza humana, certo? Então era isso, gente. Agora eu vou me despedir, que eu vou assistir meio que um ritual meu no dia de Halloween, que eu vou assistir algum filme de Vincent Price, certo? Que eu acho é o cara dos filmes de terror, certo?
Bom, então era isso. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Certo? Valeu! Se ainda tá aqui, o vídeo já acabou, certo? Até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!